E aí é que entra a mensagem que o Senhor me deu para compartilhar nessa manhã. Eu gostaria muito que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor dizendo: Pai, use o pastor Michael nessa manhã para ministrar o nosso coração. A quem está em casa, que essa palavra ela seja guardada, atada ao coração de pessoas que vão assistir ao vivo, gravado e que estão presentes aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um glória a Deus aí, amém? Aplaudir o nome do Senhor, começar com honra e glória. O Senhor da igreja está aqui, amém? Aleluia. O tema da mensagem nessa manhã é: bem ou mal, você escolhe como terminar a sua vida. Eu acho que não precisa nem de esperar a sua resposta. Se eu perguntasse a você, você quer terminar bem ou quer terminar mal a sua vida? Pastor, quero terminar bem. Eu acho muito difícil encontrar alguém, não, eu quero terminar mal. E você acredita que existe alguém assim? A palavra de Deus vai dizer no livro de Eclesiastes capítulo 2, só abre, não precisa ler, vai procurando Eclesiastes aí. Conta a história do homem mais rico e do homem mais sábio que já existiu. Qual é o nome dele? Salomão. E apesar de ser rico e sábio, a história bíblica vai dizer que ele terminou mal a sua vida. Outro dia, com alguém no carro, alguém começou a fazer algumas perguntas teológicas. Eu gosto de responder quando eu estou com alguém, né, e principalmente em quem confio, porque eu fico à vontade de dar a minha opinião. Eu não gosto de expor em algum lugar, porque gera discussão. Entra um outro lá, escreve que você está errado, e isso gera, né, discussões desnecessárias. Mas quando eu estou à vontade com alguém me pergunta alguma coisa, eu sempre gosto de responder, de dar a minha opinião, de ver o que a Bíblia fala. Existem coisas que eu ainda não fechei questão. Existem situações bíblicas que eu ainda estou em profundo estudo. Será que vai ser assim? Tem situações escatológicas na Bíblia que existem 3 bases bíblicas. E elas 3 estão lá. E não sou eu que vou decidir qual é a verdadeira, qual é a falsa. Eu prefiro dar aquela que mais me convém, aquela que mais parece. Respeito o contraditório. Gosto de conversar, de debater, de entender pontos diferentes. Gosto de ser também convencido. Mas aqui eu estou falando de alguém que era o homem mais sábio de toda a terra, e ele terminou mal a sua vida. A grande questão para você que está em casa nos assistindo é: Salomão, o homem mais rico, mais sábio, ele fez todas as coisas e a sabedoria terminou com ele. Como que a sabedoria pode terminar com alguém? E aí eu reuni algumas anotações pelo Espírito Santo de Deus, e uma delas é que quando eu olho para a vida de Salomão, com toda a sua... A gente tem a mania de falar assim, quando alguém está bonito, quando alguém está... Nossa, nem Salomão com toda essa glória... Porque ele era um homem muito rico, ele era um homem bonito, se vestia bem. A primeira coisa que eu entendo é que a partir do momento em que eu falo assim: eu sou o maior de todos os que vieram antes de mim, eu faço uma pergunta para vocês: isso é humildade ou é altivez? Ele virou num determinado momento e falou assim: eu sou maior do que todos que vieram antes de mim. Preste atenção que Salomão, ele não percebia ainda, mas ele já começa a dar indícios de que já não estava bem.
Você já se deparou com uma pessoa que marcou a sua geração? Uma pessoa que você gostou, que você teve uma fase de acompanhar, uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus que você até admirava, mas em dado momento, essa pessoa que você até admirava, ela começou a mudar o discurso, ela começou a mudar o tom, dando início de que não é mais aquela pessoa que você conheceu. Você já passou por isso? Você a conheceu num contexto, passou um pouquinho, subiu a rampa, ficou um pouquinho diferente. Aquilo que falava com você antes era algo mais no íntimo, era algo mais agora. Você já encontra dificuldade de acesso, você vê que o discurso mudou. É exatamente isso que acontece com Salomão. Você olha para Salomão e começa a observar traços emocionais. Você começa a observar traços psíquicos e até mesmo espirituais em Salomão. Esses traços, eles estão sendo afetados pelas percepções que mostram que ele não está mais indo bem. Ele começa a fazer coisas que tecnicamente ele jamais fazia. Então eu quero que você leia comigo nesta manhã Salomão dizendo em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, na versão NVT, a palavra do Senhor vai estar dizendo assim. Abra sua Bíblia se você quiser anotar. Sempre rabiscar é bom, trazer o papelzinho, o caderninho. Você não tem ideia do quanto estas anotações vão lhe ajudar a crescer, vão ajudar outras pessoas. Eu gostaria muito que você criasse esse hábito de trazer o seu caderno, ou então de compartilhar essa palavra, porque é ensinamento para o resto da sua vida. E uma palavra, uma fagulha que conseguir entrar no teu coração nessa manhã, pode mudar a história da sua vida. Foi assim comigo, foi assim com muita gente aqui. Um dia entrou na igreja e uma palavra mudou a sua história. Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, vai estar dizendo assim esta palavra. Ao mesmo tempo, se Deus permitiu, vamos lá ler o texto, Salomão, Eclesiastes 2, versículo 10. Tudo que desejei, busquei e consegui, não me neguei prazer algum. Tudo que desejei, busquei e consegui, não me neguei prazer algum. Pode deixar projetado, por favor. Será que seria nesse exato momento, em que Salomão, ele começa a se sentir, ou a ter um sentimento de altivez exacerbado? O que eu quero dizer com isso? Será que esse seria o primeiro sinal do fim de Salomão, logo no capítulo 2 de Eclesiastes? Ele está começando o seu reinado, está começando a sua vida, e já no início, ele fala que ele foi o maior. Ele fala que tudo que ele buscou, tudo que ele desejou, ele conseguiu. Pastor, mas qual é o problema da gente conseguir, buscar, ambicionar? Nenhum, há uma linha tênue. Aqui a gente percebe que a palavra dele está um pouco, diferenciada. Ele disse, não me neguei a prazer algum. Aqui está o problema. Conseguir as coisas é bom demais. Eu quero conquistar, eu quero conseguir, eu almejo, avançar. Mas a segunda parte do versículo eu pedi para deixar projetado exatamente por isso. Não me neguei prazer algum. Será que seria o primeiro sinal do fim de Salomão? Será que isso tem a ver com você nesta manhã? Será que o excesso em prazer, ou o prazer em excesso, pode ter determinado o mau fim de Salomão?
Irmãos, irmãs, você que nos assiste em casa, imagina o cara, ele ter o poder para que tudo que os olhos dele olhar, ele tem o poder para comprar. Agora você imagina a minha esposa, tudo que ela puder comprar e olhar, comprar. Meu Deus, né? Não só a minha esposa, mas todas as mulheres. Seriam sandálias, seriam vestidos, seriam uma coleção de maquiagem, né? Não somente isso, né? Comprariam coisas úteis para casa, porque mulher cuida muito bem da casa. Agora imagina nós homens, tudo que eu pudesse olhar, o que eu poderia comprar. Você já pensou na primeira coisa que você compraria? Ih, pastor, eu tenho aquela bicicleta dos sonhos, aquela que é uma elétrica. Ah, pastor, eu queria trocar de carro. Ah, não, eu já queria comprar uma casa. Salomão, tudo que ele olhava, tudo que ele botava os olhos, ele comprava, ele tinha poder para isso. E ele não tinha pudor em comprar. Eis o problema. Nós vamos ver aqui, ou fazer algumas perguntas, talvez eu chamaria até de perguntas psicológicas a Deus. E uma delas é: será que Deus não dá tudo ao ser humano? Será que Deus não concede tudo a você, porque Ele sabe que o ser humano não irá controlar o seu desejo? Rapaz, essa noite eu comecei a pensar isso. Alguns desejos, algumas ambições positivas, reais, elas surgem no coração da gente. E às vezes nós não conseguimos, e muitas delas nos frustram. Às vezes acontece da gente conseguir, a gente fica numa felicidade, numa alegria, mas existem coisas que Deus, Ele não vai te dar, porque Ele conhece o teu coração e Ele sabe que você pode se perder em meio às perdas. É uma pergunta psicológica. Será? Será que o Senhor, Ele não te concede, porque Ele sente que tem perigo? O prazer em excesso traz vazio no coração, e Deus não te dá, porque você pode ter um final trágico. Pastor, mas eu queria, eu orei. Mas Deus sabe todas as coisas. Talvez não seja o tempo, talvez seja não mesmo. Porque Deus quer o melhor para você. Quem crê nisso, que Deus tem o melhor? Eu penso que Deus, Ele sabe o melhor. Eu penso que Deus sabe o meu futuro. Então Ele vai me privar de coisas que podem me fazer ter um final trágico. É muito importante que você saiba, e nós vamos ler agora Provérbios capítulo 27, versículo 20. Está escrito assim: o inferno e a perdição, diz a Bíblia, nunca se fartam, assim como os olhos do homem. Ou seja, aquilo que você tem, você vai querer ter mais, fazer mais e querer mais. Nunca se contentará, sempre vai querer mais. Se a gente pelo menos se fartasse com o que tem, mas não, olha o que diz o texto, olha a referência. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Pensa comigo uma coisa: se fartassem, se os nossos olhos se fartassem, quem já participou de orgias, de excessos, estaria satisfeito e não faria de novo, porque está farto. Se os nossos olhos se fartassem, quem já usou drogas muitas das vezes não usaria de novo. Por quê? Porque já se fartaria. Não tem mais como usar, eu já estou farto, eu já estou ligado, já usei tanto. Mas não é isso que a dependência química e as outras dependências nos ensinam. Principalmente o amor ao dinheiro, principalmente aos vícios. Quanto mais você tem, mais você quer. Muitas pessoas não se contentam
com o que tem na sua casa agora. Muitas pessoas não se contentam com aquilo que tem. Caiu o celular, trincou a capa, já quer trocar por um outro melhor. Deu uma batidinha no para-choque, não serve mais, eu tenho que vender e trocar. Não é errado você ambicionar, eu estou dizendo, não é errado você desejar ter. O problema é que a gente nunca vai se fartar. Provérbios 27:20 é prova viva disso. Se você começar a abrir a sua vida para os prazeres, assim como Salomão fez, você não vai ter um fim legal. Eu conheci alguns empresários que têm muito dinheiro na vida. Conheci gente de dinheiro, muito dinheiro. Eu entrei na casa deles, eu fiz amizade, eu conheci pessoas e a forma como você é recebido é fantástica. A pessoa, ela te recebe bem, uma casa com muito carinho, com muito conforto, mas você sabe quando aquela casa tem ou não tem paz. Pessoas muito bem-sucedidas com muito dinheiro, mas elas não vivem e nem dormem bem, porque ainda não entenderam que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu entrei em casas que eu nunca imaginei. Você acha que a pessoa que tem essa casa, ela está satisfeita? Não, ela quer mais, ela quer outra casa, ela quer crescer mais. E você aí pensando, pastor, para mim basta uma casinha branca de sapê. Irmão, aí também não, calma, a gente tem que ter coisa do bem e do melhor. Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus que prospera, Deus é um Deus que dá, Deus é um Deus que multiplica. Nada contra a casinha de sapê, mas você pode ambicionar morar melhor, você pode ambicionar ter um carro melhor, mas as pessoas que têm muito, geralmente elas querem mais. Eu percebo aqui um segundo sinal que Salomão nos ensina de que algo não vai terminar bem com ele. Aí eu quero voltar para Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 e 11. Eu vou ler do início, você vai acompanhar, diz assim: tudo que desejei, busquei e consegui, não me neguei prazer algum, no trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, eu vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Olha Salomão mudando. E vai ficar pior ainda. Vamos ler agora os versículos 12 e 13. Preste atenção como vai piorar. Salomão vai dizer: então resolvi comparar a sabedoria com a loucura, a insensatez com a loucura. Pois quem pode fazer melhor do que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. Ué, pastor, então ele acertou. Sim, aqui Salomão, ele prova tudo. Ele provou luz, ele provou trevas, ele provou a sabedoria, ele provou a loucura, e ele descobre que a sabedoria é melhor que a loucura e a luz é melhor que as trevas. Mas, gente, nem todo mundo que você conhece consegue fazer essa transferência, consegue fazer essa escolha do caminho certo. Muitos fizeram e estão fazendo, nesse exato momento de suas vidas, a pior escolha da sua vida. Que escolhas? Os buracos da vida. Nesse domingo, nesse momento, agora, existe alguém fazendo uma escolha. Semana passada, houve alguém que conversou com alguém, que tomou uma decisão, fez uma escolha e entrou para o buraco da vida.
É bem provável que amanhã alguém vai conversar com alguém. Você pode até ser envolvido nessa conversa, nessa decisão. E você vai dar a sua opinião, a pessoa não vai te ouvir. E ela vai entrar para mais um buraco da sua vida. É claro que muitos acertam nas suas escolhas. Mas também tem muita gente que escolhe os buracos da vida. Será que esse não seria um segundo sinal de que algo não vai terminar bem? E Deus, Ele é tão apaixonado por você, que Ele te traz aqui nessa manhã, que Ele te traz aqui nesta tela, nesta transmissão, para que você saiba que Ele te ama e Ele quer dizer para você que não precisa ser assim. Você não precisa entrar nos buracos da vida, você não precisa tomar esse tipo de decisão, você não precisa passar por situações que você está passando agora. Eu estou falando, gente, do homem mais rico e mais sábio. Pastor, então o senhor não está falando de mim, eu estou falando muito mais sobre você, porque você é filho de um Deus que te ama tanto, que te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus, Ele está aqui alertando, o Espírito Santo está agindo agora, tem anjos ministrando nesse lugar, na sua vida, na vida de quem está em casa, exatamente dizendo: para, acorda, ouça o que estão te dizendo. Nem todos escolheram errar o caminho, mas existem pessoas que infelizmente vão optar por drogas. Tem pessoas que vão optar por orgia, vão optar por uma desobediência a uma vida limpa, a uma vida equilibrada. Sabe o que vai acontecer? Isso vai gerar um passivo, pois tudo que fazemos fica registrado. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Eu vou falar isso mais à frente. Tudo aquilo que decidimos vai ecoar. É um filme, é tema de um filme. Tudo que fazemos vai ecoar na eternidade. O que Deus está querendo dizer aqui é que se você está querendo dizer que caiu num mar revolto, que entrou num buraco da vida, que está passando um momento ruim por causa de algumas circunstâncias, algum vento, algum temporal, Jesus, Ele vai até você, como Ele fez com Pedro, Ele vai estender a mão e vai puxá-lo lá do fundo, mas isso tem muito mais a ver com você do que com Jesus. Você precisa desejar entregar a tua mão. Você precisa querer sair do buraco. Depende de você. Depende da sua vontade. Depende daquilo que você quer para a sua vida. E Deus te ama tanto que nesta manhã Ele quer tirar você. Ele estende a mão. Eu quero nessa manhã dar a você, sabe, pelo Espírito Santo de Deus, alguns princípios para que você não termine mal a sua vida. Eu quero mudar essa mensagem dizendo, para você terminar muito bem a sua vida, e antes de ser apenas um desejo de alguém que ama você, porque nós pastores amamos a sua vida, nós pastores queremos que você cresça, que você desenvolva, que você viva os seus sonhos, que você passe os processos e alcance destinos. A nossa maior alegria é quando a gente vê alguém crescendo, vencendo, se refazendo, se reconstruindo. Esta é a vontade da Missão Church, essa é a vontade dos seus pastores, este é o sonho dessa igreja, que você viva o melhor de Deus em sua família. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor incondicional por você. Deus tem expectativas de mudar a sua vida para que você termine bem. Posso ouvir um amém?
Quem aqui gostaria de que quando chegasse o dia, pudesse ter o direito de terminar bem? Pastor, quando chegar o dia eu quero terminar bem. Quem gostaria? Em casa, digita aí, eu gostaria de terminar bem. Quando chegar o dia. Para isso você precisa fugir dos sinais. Fugir dos sinais que estavam preparados para derrubar você. Eu li uma frase essa semana: o exemplo arrasta. O sucesso deixa pistas. O azar também. Eu acho que nós temos já muita escola do que fazer e do que não fazer. Tá claro, gente? Tá claro, olha para o nosso Brasil, para a nossa América. Tá fácil. Tá muito fácil tomar uma decisão hoje. O que fazer, o que não fazer. E quando eu olho para esse texto, eu quero trazer aqui alguns princípios que, se aplicados, vividos, determinados em seu coração, vão te ajudar a terminar bem. Por exemplo, se você pudesse voltar a 20 anos atrás e mudar uma coisa em você, o que você mudaria? 30 anos, o que você faria diferente? Já estou vendo que tem alguém que fala assim: pastor, eu não tenho nem 17. Se você pudesse voltar ano passado e mudar uma coisa que determinou algo importante na sua vida, o que você faria? O que você não teria feito? Eu não sei vocês, mas eu tenho a minha lista de coisas do nunca mais. De vez em quando eu acabo cometendo. Acontece. E quando acontece eu falo, aconteceu. Mas eu tenho a minha lista do nunca mais. Nós precisamos ter a lista do nunca mais. Porque senão não faz sentido caminhar dentro de um sentido, de um propósito chamado cristianismo. Se toda vez que é para eu usar a minha generosidade, a minha fé, a minha bondade, eu não faço, então eu lanço fora tudo aquilo que eu plantei e eu começo ali a ter que começar de novo. O que você mudaria em sua vida, se você pudesse voltar? O que você não teria feito? Eu começo dizendo que eu escutaria melhor as pessoas que valiam a pena escutar. Hoje eu me pego em lembrança dos meus pais falando comigo assim: Michael, não faz isso. Ah, pai, você não sabe de nada não. A minha mãe sempre dizia: filho, toma cuidado com isso. Toma cuidado com aquele menino. Toma cuidado com isso que você está fazendo. Por onde você está andando? Ah, mãe, você é uma chata. Boa é a mãe do Tuca. Ela deixa a gente fazer tudo. Você é uma chata. Você não sabe de nada. As únicas pessoas que mais se preocupam com você são aquelas que você não quer ouvir. São aquelas que você não quer ouvir. Mas precisa ouvir. O grande conflito de adolescentes e jovens e até adultos, eu coloco adulto também, porque às vezes nós temos pessoas com uma idade já um pouquinho avançada e se comportam como meninos. Eu me assusto às vezes quando eu vejo ou eu escuto algumas situações. Eu nunca acredito em nada pela primeira vez, mas quando eu presencio uma coisa eu falo: fulano fez isso? Fulana fez isso? Fez. Mas
como? Que maturidade cristã é essa? Então, o grande conflito de adolescentes, jovens e adultos é o desafio de entender que para você terminar bem, você precisará ouvir coisas que não quer, mas precisa. Vira para quem está do seu lado, coisas que você não quer, mas precisa. Irmãos e irmãs, você em casa, você cresce toda vez que você escuta quem Deus colocou no seu caminho para falar o que você precisa. Deu para entender? Você cresce toda vez que Deus colocou alguém para falar alguma coisa que você não queria ouvir. Você cresce. Porque Deus, Ele tem uma maneira terapêutica de tratar as coisas. Talvez eu não queria ouvir aquilo, talvez eu não precisava ouvir aquilo de uma forma um pouco mais áspera, um pouco mais firme, mas eu precisava ouvir. E aí vem, infelizmente, a imaturidade. O pastor chegou lá falando isso, o presbítero chamou minha atenção, a minha professora zangou comigo. Esquecem o contexto do ensino, esquecem a parte espiritual, terapêutica, e levam para casa o sentimento de ter ouvido o que não queria, e ainda eu não sou obrigado a ouvir isso. Mas como Deus colocou essa pessoa na sua vida para isso? Pastor, mas como identificar quem você deve ouvir? Primeiro, a pessoa que fala com você, ela está pensando em você a longo prazo. Guarda isso. Quando eu converso, conheço alguém, desejo amar alguém, começo a amar alguém, a gente nunca pode ter amigo por conveniência, e sim por convivência. E amigo que não serve para ser usado não é amigo. Mas a gente olha para uma pessoa, nós imaginamos e desejamos que a mudança que a gente quer produzir na vida daquela pessoa é a longo prazo. É assim que Deus faz com a gente. Ou você já nasceu pronto? Quem já nasceu aí campeão faixa preta, saiu do ventre chorando com uma faixa preta de jiu-jitsu? Quem já saiu aí cantando, não chorou, nem precisou dar o tapinha no bumbum, já saiu cantando, oh happy day, oh happy day. Não, é um processo de queda, de cair, de levantar, de treinar a voz, de começar de novo. Então o que Deus quer com você, o que os seus pastores, os seus discipuladores, os seus irmãos em Cristo, como nós sabemos que precisamos identificar quem devemos ouvir, é quando alguém pensa em você a longo prazo. É porque está vendo, olhe para cá por favor, está vendo que você está começando de um jeito e pode terminar mal. Por isso as mudanças, as inserções, o trabalho, a obra tem que começar ali agora, ó, senão vai terminar mal. Segunda coisa, como identificar quem nós devemos ouvir? É quando alguém se preocupa com as suas decisões. Pensa comigo. Nós somos uma comunidade de fé. Nós almoçamos na casa um do outro. Acho que a gente até precisa fazer isso um pouco mais. Amém? Nós somos amigos e irmãos em Cristo. Estamos entre pessoas da mesma fé. Temos algumas diferenças, mas o que nos difere é muito menor do que aquilo que nos une. É muito menor. O que nos une é muito maior do que nos separa. Então, logo, eu preciso entender que quando alguém está comigo é para o meu bem. Eu preciso ouvir as pessoas que falam ao meu coração e falam a verdade.
que repreende no privado e com educação. Outra coisa é quando alguém fala o que precisamos e isso nos incomoda. Para mim é um presente quando eu recebo um feedback de alguma coisa que eu não fiz, de onde eu errei, de onde eu cometi aquele deslize ali naquele trabalho, naquela obra, naquele aparelho, e alguém fala: olha, pastor, o senhor errou ali o tempo, o senhor errou ali aquela coisa. Para mim é um presente, porque é uma oportunidade que eu estou ganhando de consertar. É uma oportunidade que eu estou ganhando de tentar mais uma vez. Mas para isso será necessário a figura de alguém falar aquilo que nos incomoda. Se nós somos amigos, se nós almoçamos, se nós saímos juntos e eu não tenho a liberdade de ministrar a você na sua vida, de ministrar aos teus filhos, de ministrar a ovelha aquilo em que ela precisa mudar, para que, pastor? Para que o estudo teológico? Para que o conhecimento? Para que estar aqui? Se não posso falar, se você não vai gostar, se você não ouve, compreende. Assim começou o declínio de Salomão. Foi exatamente dessa forma. Não queria ouvir, ele era seletivo. Ele não quer ouvir qualquer coisa, ele quer ouvir aquilo que satisfaz o ego dele. Aliás, ele quer elogios, ele quer ser bem cotado, ele quer ser bem falado. No meu caso não, eu recebo feedbacks da minha cobertura espiritual e alguns até doem. Mas eu recebo, fico ali um dia, 2 dias pensativo, mas depois eu falo: foi bom para mim, era necessário eu ter ouvido isso, era importante eu ter ouvido aquilo. Aquela pessoa falou uma coisa que me incomodou. Escuta essa. Quem mais tem capacidade de nos direcionar é quem menos ouvimos. Você ouve todo mundo, sua amiguinha da escola, seu amigo da escola, seu amigo da faculdade, o seu colega de trabalho. Você ouve um conselho de casamento de alguém que não tem compromisso nenhum com as coisas de Deus. Você ouve televisão, assiste a TV, você tem que se informar, mas você lê sobre coisas, você lê artigos, você faz coisas exatamente com pessoas que não têm capacidade de direcionar você a um caminho certo. E está à sua disposição as pessoas certas, a começar do Senhor nosso Deus, a começar do Espírito Santo, a começar, sabe, dos seus pais, depois passa pelos seus pastores. Gente, vocês não percebem que a vida de vocês passam pelas nossas mãos, minha e da pastora? Nós prestaremos contas. Se você não sabe disso, fique sabendo. Cada palavra, cada ação, nós vamos prestar contas. A vida de vocês passa. Muitas das decisões que você toma ou irão tomar, ou não irão tomar, passarão por nossas decisões. E vai chegar um dia que eu falo: não falei nada com ele não, ele que tomou, ele que escolheu. As pessoas, elas preferem a mentira que bajula do que a verdade que fere. É ou não é? É ou não é? A mentira que bajula: parabéns, você está indo muito bem, que mensagem maravilhosa, nossa, você é tremenda, você é melhor, você é o cara, você é isso. É aquela coisa de bajulação, mas quando é para falar ali na vida, quando é para afiar o machado, quando você entra, ai, doeu o que você falou, mas é a verdade.
Geralmente nós não escutamos o que precisamos. De vez em quando eu faço isso. Alguma coisa assim que eu preciso ouvir, eu falo, meu Deus, se eu ouvir isso agora não vai ser um bom momento, eu vou entrar em crise, deixa eu separar, eu vou salvo, aprendi a salvar, eu vou salvar, em outro momento eu vou escutar isso, mas agora vai acabar com a minha alegria. Eu não posso ouvir agora, eu sei que eu preciso ouvir, mas agora eu não posso. E aí, ou a gente esquece, ou a gente volta lá e ouve. E pergunta. Um amigo afia o outro. Então eu queria que você pegasse agora aí a sua mão, fizesse uma faca, pega na mão da pessoa e vai junto com a mão dela assim, ó, um amigo afiando a faca do outro. Vai, não é cumprimentar não, é afiando. Você que está em casa, quando a gente fala um amigo afia o outro, significa que é um pelo outro, um ajudando o outro, um ministrando sobre o outro, para que não se percam, para que não sofram ainda mais o processo dessa vida. Se você pode ajudar alguém com uma palavra, afiando, dando um conselho, dê. Tudo que te faz crescer não é confortável. Tudo que te faz crescer não é confortável. Olha as coisas da vida, tudo tem trabalho, tudo tem que ter esforço, tudo tem que fazer força, tudo tem que envolver dinheiro, você tem que lutar, você tem que viajar, você tem que passar dias na estrada para você valorizar quem está correndo atrás do verdadeiro trabalho. Você tem que passar um dia na vida de um enfermeiro, você tem que passar um dia na vida de um carregador de carga de caminhão, você tem que passar um dia na vida de algumas pessoas aqui da nossa igreja. Eu conheço a vida de algumas e eu sei o quanto é difícil, o tipo do trabalho, o peso que pega. Você tem que passar um dia na vida dos seus pastores, um dia. A gente está pensando em fazer uma série para mostrar como é um dia de um pastor, como é que ele começa, aonde ele vai, o que ele faz, como ele termina, mas nada fake, nada montado. A gente quer registrar, olha, a nossa vida é assim. Outro dia alguém chegou assim e falou, pastor, eu estou com 2 problemas que estão acabando com a minha vida, eu não vou suportar. Eu falei assim, eu estou com 14. Eu tenho uma listinha para resolver. No meu bloco de notas tem 14, você está com 2. O que você acha da gente trocar? Você resolve meus 14, eu fico com seus 2 e a gente fica com um bônus do negócio. Quais são os 14? Não, eu não posso falar por princípio de ética, mas eu tenho 14 gravíssimos. Agora, os seus 2 são esses aí? Fácil. Primeira coisa, você está orando sobre isso? Porque as pessoas, elas procuram um pastor, a pastora, o discípulo, o líder, e já falam, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas sequer oraram antes, sequer buscaram na madrugada, sequer buscaram no Senhor, sequer buscaram a resposta, Senhor, como eu vou resolver isso? Quando você escuta a pessoa errada, esse é o perigo, de você não ouvir os seus líderes, de você não ouvir uma boa pessoa, o seu amigo que afiou o seu machado aí. Quando você não ouve e acaba ouvindo a pessoa errada, ela pode te dar estratégias maliciosas que você jamais pensou que poderiam ser feitas. Ou você acha que tem gente que só está bem intencionado com você, que se aproxima só porque está bem intencionado com você. Existem pessoas que o inferno manda para desestruturar, para desfazer a obra, para desconstruir. Sempre vai sair alguém de casa disposto a estragar o seu dia, disposto a
ministrar sobre a sua família, a desfazer aquilo que Deus está construindo. Por isso você tem que tomar cuidado com as pessoas que você ouve, com as referências que você está escolhendo para a sua vida, com as pessoas que você está escolhendo andar. Deus sempre coloca pessoas que falam o que você precisa. Eu já disse aqui, depois dos seus pais aqui na terra, sabe, depois que Deus nos dá pais, pessoas especiais, Deus ele constituiu profetas, Deus ele constituiu pastores, a pregação da palavra, não para ministrar a vontade de Deus como uma forma obrigatória, manipuladora, mas Deus deu a você pessoas com intenções de produzir o melhor em você, de provocar o melhor em você, e às vezes esse provocar, ele vai ser interpretado de uma forma errada, mas a intenção é dar a volta e levantar você, e mudar os seus conceitos, e mudar os seus valores, e mudar a sua vida, porque se você continuar como Salomão, apenas, como eu disse outro dia, na sua vida, na sua bolha, você vai se tornar um isolado, você vai ficar ultrapassado, você vai ficar obsoleto. Nós estamos aqui como igreja do Senhor para fazer o bem. Nós estamos aqui para promover o verdadeiro ensino que é a palavra de Deus. Talvez você agora que está assistindo, está precisando ouvir uma palavra acertada. Você está precisando ouvir as pessoas certas. E o melhor lugar para se ouvir pessoas certas são pessoas que estão cheias de Deus, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, pessoas que têm história para contar, pessoas que passaram por luta e venceram, pessoas que já foram humilhadas, já foram arrastadas, experimentadas na vida. Essas pessoas, elas têm história para contar. O seu pai, a sua mãe têm história para contar. Os seus pastores têm vivência, têm história para contar, tem clínica, tem laboratório, estão se preparando, estudando, não parou, ninguém pode estagnar. Por quê? Porque querem contar uma história, querem contar e te ajudar a sair do buraco que você pode cair um dia. Valorize as pessoas, preste atenção, porque o adversário, ele sempre vai tentar te provar o contrário. Especialidade número 1 do diabo: rebelião. O nome dele era Lúcifer, ele habitava no céu. Os estudiosos vão dizer que ele regia um umbral. E um dia ele pensou assim: por que eu não posso ser como ele? Por que eu não posso fazer as coisas que ele faz? Por que ele não me dá uma oportunidade? E aí nasce no coração dele a rebelião. E você acredita que a palavra de Deus vai dizer que Lúcifer, ele conseguiu levar a terça parte de anjos? A Bíblia não vai contar como fez, mas eu posso imaginar. E rapidinho aqui, eu vou bem rápido. Oi, tudo bem? Eu sou Lúcifer. Eu te conheço. Você é o regente, você toca bem demais. Pois é, rapaz, nós estamos num impasse aqui. Ele não dá oportunidade, é só ele que faz. E a gente pode fazer uma outra classe aqui. A gente pode mudar esse lugar. Porque nunca, na história aqui desse céu foi assim. Então a gente pode mudar. E aí ele começou a conversar com o primeiro anjo. Depois ele começa a conversar com o segundo anjo. Depois ele começa a conversar com o terceiro anjo. E aí ele vai fazendo discípulos. Veja bem, o processo do discipulado é o mesmo usado na igreja. Lúcifer usou uma ferramenta que nós usamos. Ele começa ali a criar a contenda e ele consegue convencer a terça parte a sair do céu. Preste atenção nisso.
Todas as vezes que você escuta quem precisa, você cresce. Você precisa ouvir muitas vezes a pessoa certa para se dar bem. Você precisa ouvir muitas vezes a pessoa certa para se dar bem, mas apenas uma vez para se dar mal. Cadê o uau? Você precisa ouvir muitas vezes a pessoa certa para se dar bem, mas basta uma palavra da pessoa errada para você se dar mal. Queridos irmãos, cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com quem você anda se abrindo. Cuidado, sabe, eu não estou privando você de nada, mas às vezes quem tem a informação que você precisa não tem a aparência que você imagina. Quem aqui nessa manhã deseja terminar bem, diga: eu quero. Então honre, invista em amor nas pessoas que Deus tem te dado. Invista recursos no lugar onde você está. Há uma lei infalível, pois tudo que você plantar, você ceifará. E por último, para você terminar bem a sua vida, o milagre que você precisa, eu encerro por aqui, está na decisão que você não toma. Tem gente agora precisando de milagre, mas você não toma a decisão de ser o milagre. Você não toma a decisão de ouvir. Você quer viver a sua vida. A sua mãe é uma chata, o seu pai é um chato, o seu pastor é um ultrapassado. A igreja, ela é muito, rigorosa. Ainda mais nós. O milagre que você precisa, sabe onde ele está? Na decisão que você não toma. E enquanto você não tomar essa decisão, você andará causando dores, sentindo dores e vivendo os piores dias da sua vida. O pastor, o senhor está profetizando maldição na minha vida? Não, eu estou dizendo a verdade. Enquanto você não mudar, você vai causar dor, você vai sentir dor e você vai viver os piores dias da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Rico, bonito, cheio de dinheiro, de fama, mas ele intentou no coração dele experimentar. Ele intentou no coração dele ousar aquilo que não conseguia ostentar por muito tempo, porque ele queria muito mais e sempre mais. E é por isso que ele termina mal. Porque a vaidade sobe até o coração dele, a ponto dele dizer, a ponto dele falar assim: olha, eu não tenho, mais prazer, eu já vivi tudo. Não é esta a vontade de Deus para a sua vida, irmãos? Que o Senhor te criou com um propósito de vida. Deus, Ele te fez com uma coroa de criação. Essa ansiedade, essa depressão, essa confusão mental que Salomão viveu, e você, e quem está em casa pode estar vivendo também, elas podem acabar hoje, se você entender o que está escrito exclusivamente para você. Há uma palavra exclusivamente para você que está em casa e está aqui nessa manhã, e para você ler essa palavra, eu convido você a se colocar em pé. Você que pode. Nós vamos projetar na versão NVT, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Deixa eu ler essa palavra para você, posso? Me permita virar. Toda glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em... Então
Então toda vez que eu falar nós, você vai bater no seu peito. E eu vou repetir 2 vezes, amém? Para ficar guardado. Eu preciso que você guarde. Toda a glória seja dada a Deus por seu grande poder que atua é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na igreja. A Ele seja glória na igreja. Em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Há um poder no seu coração. Há um poder, volta ao versículo 20. Há um poder que opera no seu coração e você pode tomar essa decisão agora. A decisão de transformar o seu fim trágico num fim maravilhoso, cheio de bênçãos. Num fim cheio, sabe, de alegria, sendo orgulho para os seus pais, para a sua igreja, para você mesmo, sendo um vaso de honra para Deus. Isso pode acontecer agora. É uma transformação, é um poder, e esse poder ele vem do Espírito Santo de Deus.